Fala rapaziada, belezinha? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Samuel Marinho, eu tenho 21 anos e estudo para concursos militares. E saindo um pouco da rotina do meu canal, como eu já falei pra vocês, eu estudo para concursos militares. Hoje eu vou estar saindo um pouco dos concursos militares e estar partindo pro meio dos vestibulares. Bom, como vocês viram aí no título, hoje é dia 3 de novembro, eu vou fazer o primeiro dia da prova do Enem, certo? Não é a minha primeira vez fazendo Enem, como eu coloquei no título. Eu já fiz o Enem duas vezes, uma no terceiro ano do ensino médio e outra no primeiro ano após eu ter terminado o ensino médio. E aí, logo após isso, eu comecei a estudar para concursos militares. Então, essa é a minha primeira vez fazendo o Enem e estudando para concursos militares, certo? Ou estudando no geral. Bom, daqui a pouco eu vou estar saindo de casa para ir fazer a prova do Enem. Hoje é o primeiro dia. E para quem não conhece, o primeiro dia é composto de 90 questões, sendo elas 45 questões de ciências humanas, sendo elas as matérias geografia, história, sociologia e filosofia, se eu não me engano. E tem mais 45 questões de linguagens e códigos, sendo elas língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, que no meu caso eu coloquei inglês, além da redação, certo? E se eu não me engano, hoje tem 6 horas de prova, no primeiro dia da prova do Enem. Então, a prova vai ser aqui próximo de casa, se eu não me engano vai dar 1 km daqui até lá. Eu vou fazer a prova, eu vou ir andando e vou voltar andando. Vou tentar gravar um pouco lá no porta de prova. E assim que eu voltar para casa eu falo das minhas impressões, o tema da redação, tudo que eu achei para vocês. Quanto à minha estratégia de prova para o primeiro dia, eu vou utilizar minha estratégia de prova que eu utilizo nos concursos militares que eu faço. Então, hoje no Enem, eu vou começar pela redação, que eu sempre começo nos concursos militares ou outras provas que eu faço. Então, eu vou começar pela redação. Depois eu vou para linguagens e códigos. Linguagens e códigos não. Depois eu vou para ciências humanas, começando por geografia, história, que são matérias que eu estudo para concursos militares. E depois eu vou tentar ali filosofia e sociologia. E depois eu vou para linguagens e códigos, começando por inglês, depois eu vou para português e por último literatura. Caraca, quase que a palavra fugiu da minha mente. Então eu acredito que é isso aí, rapaziada. Eu vou tentar dar o meu melhor, tentar buscar os 900 pontos aí na redação, né? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui e assim que eu voltar da prova, eu trago as minhas impressões do primeiro dia, beleza, rapaziada? Então é isso aí e até mais tarde. Fala, rapaziada, já tô no dia seguinte aqui a prova do Enem. Hoje é segunda-feira, eu fiz o primeiro dia de prova ontem no domingo. Eu tô aqui com o modelo da minha prova, foi o modelo de prova azul, certo? E vamos lá, falar sobre as minhas impressões. Primeiramente eu quero falar aqui sobre as minhas impressões do dia de prova. É um ambiente, eu queria falar que é um ambiente totalmente diferente das provas que eu sou acostumado a fazer, que são provas de concursos militares, onde, tirando ali a prova da Polícia Militar de São Paulo, que é aplicada pela banca da VUNESP, as outras provas militares que eu fiz e faço são aplicadas pelos militares das Forças Armadas. Prova do Exército aplicada pelos militares do Exército, Marinha e Aeronáutica segue a mesma lógica, certo? E eu vi o vídeo de algumas pessoas falando que os aplicadores do Enem estavam despreparados esse ano, não sabiam as regras direito, passavam instruções faltando coisas. Em relação à minha sala, onde eu fiz a minha prova, as duas aplicadoras que estavam lá na sala passaram todas as instruções corretamente, de como preencher o gabarito, as questões, onde que se encontrava a folha do, dos textos de apoio à redação, tudo isso, certo? Então, eu acredito que a única parte diferente ali das provas que eu faço para a prova que foi aplicada ali onde eu fiz, foi apenas ali a questão de serem aplicadores civis. As pessoas que estão ali são pessoas que estão procurando a faculdade, são pessoas totalmente diferentes das pessoas que fazem prova de concurso militar, certo? Então, vamos lá. O tema da redação foi o seguinte: desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Eu acredito que foi um tema inesperado, mas era um tema que já era de se esperar no Enem. Inesperado assim, porque é um tema que o Enem sempre cobra ali nas questões.
E como foi cobrado esse ano, principalmente na parte de humanas, né? Ali são questões de povos africanos, questões de povos de origem africana, povos negros, povos indígenas, desmatamento, essas coisas assim. Recentemente aí, a partir dessas coisas assim, certo? Bom, mas no geral aqui da prova, o que eu achei? Eu acredito que em relação ao tempo de prova, foi um tempo justo ali. Eu terminei ali faltando uns 30 minutos, isso passando todo o gabarito, a redação da folha de rascunho, que eu fiz na folha de rascunho, passando para o gabarito, certo? Para a folha de resposta. Então, no geral, assim, eu acredito que o tempo foi suficiente. Quanto à massividade e à complexidade da prova, eu acredito que estava tranquilo. Não sei se foi pelo meu ritmo de estudos, por estar sempre fazendo simulado ali para as provas militares, por fazer muitas provas militares, não sei se foi por isso que não foi cansativo para mim. Eu confesso que é uma prova chata, principalmente pela quantidade de textos ali. Eram um, dois, até três textos por questão, certo? Então, e interpretação de texto é uma parte que eu não gosto. Então, eu acredito que foi sim uma prova chata, mas não ao ponto de me cansar, sabe? Vou começar aqui falando da parte de humanas. Eu não sei se foi especificamente desse ano, mas eu notei que foram cobradas muitas coisas técnicas e muitas coisas específicas, apesar de ter a interpretação de texto. Por exemplo, essa questão aqui, ó. Essa questão aqui que falava sobre os terremotos, tremores de terra aqui na região da América do Sul, né? Que falava das zonas de subducção. E as outras alternativas também tinham termos específicos, que é comum cobrar nos concursos militares, nas provas que eu faço. São questões mais objetivas e cobrando mais termos técnicos do que o Enem. E isso foi uma coisa que me surpreendeu ali na hora da prova. E além de ter termos técnicos, eles abordaram esses termos técnicos com palavras sinônimas. Então, vamos lá. Outra questão, eu não sei se eu vou encontrar aqui agora, mas era uma que, se eu não me engano, ou era de geografia ou era de história, que falava alguma coisa sobre atenuar os impactos. E eu vi muitas questões cobrando esse tipo de termos mais específicos, palavras mais específicas, onde quem não soubesse o que significava atenuar poderia errar essa questão facilmente. Ou até você olhando ali pelo contexto, olhando que as outras alternativas ali ia amplificar o... Como é que se fala? Ia amplificar ali o desastre que iria acontecer. Então dava pra ali pra safar que só tinha uma alternativa. Quanto às questões de geografia e história, eu acredito que apesar dos termos técnicos, dava pra safar bem. Se você estudou ali o conteúdo, eu acredito que pelas edições que eu fiz em 2019 e 2020 o Enem, eu acredito que você só lesse somente os textos, não dava pra safar. Você tinha que saber o conteúdo ali pra poder entender essas questões e acertar essas questões de geografia e de história. Quanto à filosofia e sociologia, não sei falar muito bem, pois eu não estudo essas matérias para o concurso militar que eu estudo, certo? Mas eu, no geral, assim, eu acredito que as questões, apesar de eu não estudar, lendo ali pelo contexto, dava para você compreender e acertar a questão tranquilamente, certo? Então, na parte de humanas, eu acredito que foi isso. E quanto à parte de linguagens, rapaziada, em inglês, eu acredito que estava bastante tranquilo. Se você conseguisse ler os textos, apesar de ter algumas palavras ali um pouco mais difíceis, você precisava de um vocabulário um pouco melhorzinho, um pouco mediano ali, para você entender o texto. Mas se você entendesse o texto, dava para safar tranquilo as questões. Até uma questão aqui que cobrava o significado de standoff, que é uma conjunção. Se você lesse o texto, dava para safar tranquilo. Uma coisa que eu notei de diferente da prova do Enem, que eu não lembrava, para os concursos militares, é que as questões e as alternativas são escritas em português, tanto na parte de inglês quanto na parte de espanhol. E diferente dos concursos militares, os concursos militares, os textos são em inglês, as questões são em inglês e as alternativas são em inglês, certo? Quanto a
português e literatura no geral, eu acredito que foi uma prova tranquila, sem muitas coisas específicas, sem coisas técnicas, né? Sem cobrar assuntos específicos ali da parte de... Seja da parte de sintaxe, da parte de ortografia, da parte de morfologia, no geral, eu acredito que não cobrou nenhum tipo de questão desse tipo. Cobraram apenas ali questões de interpretação de texto. Na parte de literatura, já cobrou um pouquinho mais de algumas coisas específicas. Cobrou ali as vanguardas europeias em 2 ou 3 questões, se eu não me engano. Cobrou ali coisas específicas de tipos literários, como a poesia, certo? Agora, uma questão que eu achei mais chatinha, mas que dava para você entender pelo contexto, foi essa daqui, da pintura, né? Que você tinha que escrever o que aquela pintura expressava e também o tipo de estilo de vanguarda europeia, né? Tinha cubismo, futurismo, impressionismo, essas coisas assim. Mas no geral, na parte de linguagens eu acredito que estava tranquilo. Os textos estavam um pouquinho complexos, eu tive que voltar em alguns textos 2, 3 vezes, reler as alternativas, voltar no texto novamente. Mas apesar disso, mesmo que você não soubesse conteúdo ali programático do Enem, dava para safar tranquilo as questões. Então, no geral, eu acredito que foi isso. A prova do Enem foi uma prova boa. E em relação aos meus acertos, eu não sei como que funciona a nota do Enem. Eu vi ontem rapidamente que tinha um negócio de tri, que parece que seleciona a sua nota de acordo com questões fáceis, questões difíceis, não sei se tem médias. Mas eu vou falar aqui dos meus acertos. Na parte de linguagens eu fiz 36 de 45 questões. E na parte de humanas, eu fiz 37 das 45 questões. Eu acredito que não foi uma nota ruim, nem foi uma nota boa. Esse primeiro dia não foi o meu forte. Não gosto muito de redação. A parte de humanas ali, só gosto da parte de geografia e história. A parte de linguagens, eu não gosto de linguagens. E principalmente que a prova do Enem tem muita interpretação de texto. Agora, o segundo dia, eu acredito que eu vou melhor do que o primeiro dia, né? Eu gosto muito da parte de exatas, principalmente matemática ali. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, foram as minhas impressões, os meus acertos na prova do Enem no primeiro dia. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam também da prova, como que vocês foram, se você já estudou há algum tempo, para mim conhecer vocês, né? Que o meu canal aqui é focado somente nos concursos militares. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E até a próxima, rapaziada.